Neemias é retratado como um líder que restaurou uma nação. O trabalho de Neemias foi muito além de reconstruir os muros de Israel. E eu espero que os irmãos estejam percebendo isso na medida que nós avançamos no texto, que o que Neemias faz, ou na verdade, que o que Deus faz por meio de Neemias e outros personagens importantes é justamente restaurar uma nação inteira. E no capítulo 2, nós encontramos informações muito importantes a respeito de como Deus vai começar a agir em Judá. Uma cidade que até este momento está sob escombros, mas reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade, trazer de volta a esperança ao coração do povo que estava desolado em meio aos escombros, era de fato sonhos impossíveis. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para que a nossa reflexão dessa noite possa permear esta verdade bíblica, que Deus pode realizar sonhos humanamente impossíveis. Você crê nisso? Que Deus pode realizar sonhos humanamente impossíveis? Eu creio. E Neemias também cria. Quero começar com uma citação de John Maxwell, onde ele diz o seguinte: a vitória é possível apesar de circunstâncias impossíveis. É necessário que nós nos lembremos a situação que serve como contexto histórico para a narrativa do começo do capítulo 2. A cidade de Jerusalém estava, até este momento, embora já houvesse passado muitos anos desde a destruição e algumas ondas de retorno do exílio, ela ainda estava sob escombros, sob situações completamente desesperadoras. Aqueles que estiveram aqui na exposição do capítulo 1, hão de se lembrar que Jerusalém enfrentava insegurança pública, injustiça social, pobreza, extrema miséria, além de toda a vergonha que eles estavam sendo submetidos. John Maxwell, ele também argumenta que mesmo após 120 anos depois dos muros terem sido derrubados pelos caldeus, e essa informação tem como base, segundo a Crônicas, capítulo 36, verso 19, dezenas de milhares de habitantes de Jerusalém literalmente viram tudo aquilo acontecer e simplesmente não fizeram nada. Muito tempo havia se passado e a cidade continuava em escombros. O que o povo precisava, na verdade, é de alguém que apontasse uma direção, de um líder que os empurrasse na direção certa, que traçasse um plano estratégico, que tecesse ações que conduzisse o povo nesse processo de reconstrução. Neemias é esse líder que Deus levantou, como eu disse no começo, não apenas ou simplesmente para reconstruir muros. Deus não chamou Neemias para ser um simples chefe de obras, mas por ser um agente de transformação na realidade de um povo. Neemias, como eu disse na semana passada, na verdade há algumas semanas passadas, Neemias muito possivelmente nunca tivera antes em Jerusalém. Mas apesar de nunca ter estado em Jerusalém, ele foi capaz de enxergar o problema e de pensar numa solução para aquela cidade. Um líder que tem uma espécie de farol alto. Quem aqui é motorista sabe o que isso significa. Nós usamos o farol baixo à noite apenas em situações onde nós não podemos usar o farol alto. Porque o farol alto do carro é a luz mais forte. Ela está inclinada para cima em relação ao farol baixo. E por causa disso, com o farol alto ligado, nós conseguimos enxergar mais longe. Quando eu olho para Neemias, eu vejo um líder com o farol alto. Alguém que consegue enxergar um pouco mais longe. Alguém que conseguia enxergar mais do que os adversários. Alguém que conseguia enxergar mais do que os escombros. Alguém que conseguia enxergar como quem vê acima dos ombros dos gigantes. O povo precisou de 52 dias para construir o muro daquela cidade que estava arruinado há 120 anos.
O segredo do sucesso, eu penso que foi aqui a ação de Deus, é óbvio, mas a visão de Neemias. É muito interessante como, olhando para esse texto, olhando para a devoção de Neemias e para os desafios que Jerusalém estava enfrentando, meu coração é lembrado de uma verdade bíblica que nós precisamos guardar para nós. Deus nos promete vitórias. Sim ou não, irmãos? Sim, Deus nos promete vitórias e não ausência de lutas. Na verdade, vitória pressupõe luta. Nós precisamos estar cientes que para experimentarmos as vitórias de Deus, nós não estaremos isentos às dificuldades da vida. E é muito fácil nos lembrar, olhar para o texto e nos lembrar da oposição dos inimigos, que era uma forma contínua. O primeiro expediente, a primeira tentativa, investida dos inimigos de Neemias, do povo de Israel, foi justamente tentar se unir ao povo para reconstruir a cidade. Isso está descrito no capítulo 4 de Esdras, verso 1 a 3. A estratégia era: vamos oferecer ajuda para minar a força deles. Essa tentativa deu errado. E depois eles tentaram então desanimar o povo de fazer aquela obra. Esdras capítulo 4, versos 4 a 5. Também não funcionou. Então, como o terceiro e último expediente dos inimigos do povo de Deus, dos adversários de Neemias, foi justamente contar uma intriga, causar uma intriga e um problema político. Eles escreveram então uma carta ao rei Medo-Persa, ao rei Artaxerxes, dizendo que a cidade de Jerusalém era uma cidade malvada, uma cidade rebelde, e que por isso as obras deveriam ser interrompidas. Eles conseguiram com isso desestabilizar a ordem política do Império Medo-Persa no que diz respeito à cidade de Jerusalém. E então Artaxerxes decretou, por meio de um édito real, de que as obras não continuariam. Esdras capítulo 4, versos 6 a 7. Então, o rei decreta que a cidade não poderia continuar sendo reconstruída. Agora, melhor dizendo, Esdras capítulo 4, verso 21 a 22. A esta altura, a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, já era uma situação impossível. Era um sonho humanamente impossível que brotou no coração de Neemias como sendo algo possível. A essa altura já havia passado 70 anos desde que o povo havia voltado do cativeiro e o povo ainda estava sob escombros. Guarda no coração uma verdade, irmãos. Quando nós perdemos a esperança, quando nós abaixamos a cabeça, nós nos acomodamos, mesmo que isso signifique viver em ruínas. O povo de Israel já estava de volta em Jerusalém há 70 anos e a cidade ainda estava sob escombros. O que fazer quando os nossos sonhos parecem impossíveis? É justamente essa resposta que eu gostaria de responder aos irmãos, tendo como base o posicionamento e as atitudes de Neemias para com essa situação impossível. Então eu quero apresentar aqui algumas informações no texto, alguns passos que são para nós uma forma pedagógica de entendermos que Deus pode transformar sonhos impossíveis em coisas concretas. Deus pode transformar sonhos humanamente impossíveis em realidade para mim e para você. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para que você se volte para o texto. Verso 1, o texto diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Meus irmãos, parece um verso introdutório que não tem lá muito a nos ensinar, mas só parece. Quando eu olho para esse texto, eu percebo um ensino muito profundo vindo da atitude de Neemias
para com aqueles que desejam ver sonhos realizados diante de Deus. Então guarde no seu coração. Se você gosta de anotar, anote. Quer ver sonhos realizados? Prepare-se para isso. Neemias sentiu-se chamado por Deus para realizar a reconstrução de Jerusalém. O conhecimento daquela situação do povo trouxe responsabilização ao coração de Neemias. Ele então teve coragem de fazer perguntas certas e daí então surgiu a sua vocação. Perceba, irmãos, Neemias não teve uma visão do céu dizendo para ele, vai lá e reconstrói os muros. Neemias não teve uma visita de um anjo que disse para ele de forma teofânica, Neemias, Deus está contigo, vai lá e reconstrói os muros. Muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus se utilizou destes eventos teofânicos para falar com seu povo. Mas é importante observar que outras tantas vezes, Deus fez com que o conhecimento de uma situação fosse o chamado do seu servo para solucionar aquele problema. Então, embora Neemias não tivesse uma experiência mística de chamamento, porque ele se comprometeu com o problema do seu povo, ele se sentiu responsabilizado para com aquela situação. Os desafios à nossa volta, afirmou Hernandes Dias Lopes, são como trombetas de Deus a nos desafiar para grandes causas. Meu querido irmão, se você tem ouvido falar de grandes desafios, sinta-se chamado por Deus para ser um agente de transformação dessa situação. Muitas vezes nós ficamos, como estamos, estáticos, esperando que algo extremamente sobrenatural aconteça, para que a gente se levante desse comodismo, do marasmo que muitas vezes nós vivemos, para tomar atitudes concretas. Aprenda com Neemias. O fato de Deus nos dar conhecimento de situações difíceis significa uma vocação, um chamado de Deus para nos colocarmos diante dele, para nos colocarmos na brecha. Neemias nos ensina, assim como muitos líderes se sentiram vocacionados, não ouvindo uma voz mística, mas abrindo seus olhos para a realidade que estava à sua volta. Quantas vezes, meus irmãos, homens e mulheres de Deus, ao longo do tempo, se sentiram chamados para fazer alguma coisa, pelo simples fato de contemplarem as dificuldades à sua volta. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que quando os nossos olhos são abertos, quando a gente tem ciência das causas, o nosso coração é por Deus aquecido, os nossos pés são por Deus acelerados e as nossas mãos são acionadas. E assim a obra de Deus é feita. Perceba, começa aqui, vem para cá e na sequência toma conta dos nossos membros. Quando nós temos ciência de situações desafiadoras, nós precisamos nos sentir vocacionados para intervir. E nós precisamos aprender com Neemias como intervir em situações difíceis. Em segundo lugar, Neemias não apenas teve ciência do seu chamado, mas Neemias também chora, ora e jejua durante 4 meses. E tudo isso antes dele começar a agir. É muito interessante como o texto está nos dizendo que no mês de Nissan, no 20º ano, ou seja, 4 meses depois de Quisleu, é que Neemias foi à presença do rei. Então Neemias ora, chora e jejua antes de tomar uma atitude. Antes de sermos usados por Deus, nós precisamos ser por Ele quebrantados. Nós só conseguimos entregar aquilo que nós possuímos. Uma coisa nunca vem antes da outra. Antes de sermos profundamente usados por Deus, nós precisamos ser profundamente por Ele quebrantados. Antes de chorarmos pelas causas que afetam o povo, nós precisamos chorar pelos nossos próprios pecados.
e chorar pelos pecados do povo. Antes de nós buscarmos meios, planos, artifícios da terra, recursos que nós podemos lançar mão, nós precisamos buscar o recurso que vem do céu. Neemias se humilha diante de Deus durante 4 meses, para só então comparecer à presença do rei. Em terceiro lugar, Neemias compreende que a reconstrução da cidade passa por uma decisão política do rei. E aqui, meus irmãos, está uma informação teológica muito importante para nós, que nós enxergamos muito claramente aqui. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus está no controle de todas as coisas, e Neemias sabe disso. Por isso ele chora, ora e jejua diante de Deus. Mas Neemias tem ciência também que a reconstrução da cidade de Jerusalém passava por uma decisão política do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes já havia decretado a paralisação da reconstrução do templo. Esdras capítulo 4, verso 21. Então, motivar o rei para mudar o seu posicionamento político era uma causa impossível para Neemias. E isso fica claro para nós quando nós atrelamos a narrativa de Neemias, por exemplo, com Esdras, com Daniel, com o livro de Esther, onde nós perceberemos que o sistema político medo-persa, ou no sistema político medo-persa, a lei estava acima do rei. O rei, ele era uma espécie de servidor da própria lei. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, que Dario não pôde voltar atrás daquela sentença que ele proferiu contra Daniel. Tudo que ele pôde fazer foi lamentar e esperar que Daniel saísse daquela cova com vida. O interdito assinado pelo rei Artaxerxes era maior do que o próprio rei. Então, só um milagre possibilitaria a reconstrução da cidade. Contudo, afirmou Hernandes Dias Lopes, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Neemias sabia disso. Em quarto lugar, Neemias aguarda o momento certo de agir. Percebe, irmãos? Estas 4 informações fazem parte da preparação de Neemias. Quando nós olhamos para estes pontos que eu estou elencando, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a necessidade que temos de estarmos preparados, de prestarmos atenção como Neemias se moveu na direção da reconstrução dos muros de Jerusalém e aprendermos um pouco como estarmos preparados nos habilita para sermos instrumentos de Deus para a realização da sua obra. Então Neemias esperou o momento certo. Como que Neemias soube que este dia era o dia certo? Como é que Neemias teve certeza que aquele era o momento de falar com o rei? Meus irmãos, eu tenho para mim que ele teve convicção, porque ele estava orando, chorando e jejuando. Você já parou para pensar como muitas vezes nós queremos ter respostas difíceis de Deus, mas não oramos? Não lamentamos, não abrimos a nossa Bíblia e reclamamos que Deus que parece estar em silêncio? Neemias então esperou o momento certo. Ele orou durante 4 meses e quando ele foi comparecer à presença do rei, ele intensificou a sua oração. Neemias capítulo 1, verso 11. Quando Neemias estava naquele momento ali, que ele achou que era adequado, ele aguardou uma festa. O rei estar alegre. Ele aguardou o momento onde a rainha fosse apresentada à presença do rei. Verso 6, capítulo 2, verso 6. Isso nos ajuda a entender que estar preparado significa ter sabedoria para fazer a coisa certa na hora certa. É saber o que fazer e quando fazer. É preciso agir no tempo de Deus. Oração e prudência andam de mãos dadas. E nós precisamos aprender isso. Então, meus irmãos, se nós queremos ver sonhos realizados,
nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter em Neemias aqui alguém que nos fornece informações que nos ajudam a entender que este preparo é necessário. Mas eu separei ainda uma segunda informação importante que está aqui disposta entre os versos 1 a 9. E os irmãos vão ver que eu troquei um pouco a ordem da exposição só porque esse tópico compreende mais versos. Primeiro, Neemias se prepara, certo? Mas você já parou para pensar que muito preparo sem ação não gera transformação? Então, Neemias se preparou para agir, mas não agir no seu tempo, não agir nos seus próprios propósitos. Ele aguardou o tempo de Deus para que então ele pudesse, segundo ponto, tomar atitudes certas diante dos homens. Neemias sabia que situações precisavam mudar no coração de pessoas para que o povo pudesse voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, dos versos 1 a 9, eu separei aqui 4 atitudes de Neemias que nos mostram que um segundo passo, depois da preparação, é tomar a atitude certa diante das pessoas. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o primeiro verso, o cachorro crente, ele vai sentar bem ali, ó. Vê? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o verso primeiro, nós percebemos que Neemias demonstra, a ideia aqui é, deixa transparecer profunda tristeza. Neemias está narrando, e ele está dizendo o seguinte: naquele dia, em especial, eu estava profundamente triste. Eu nunca estive antes triste na presença do rei. Neemias está dizendo o seguinte: eu era um homem alegre, mas o problema do povo tornou-se o meu problema. Neemias agora está triste. Apesar de sua prosperidade pessoal, os irmãos hão de se lembrar que eu já expliquei. Neemias ocupava um cargo de liderança. Neemias ocupava um cargo de confiança no reinado de Artaxerxes. Então, se por um lado o povo estava em maus lençóis, Neemias estava bem. Se o povo estava nos escombros, Neemias estava no palácio. Se o povo estava em extrema pobreza, Neemias estava vivendo com toda a honra e pompa do palácio do rei Medo-Persa, o reino dominante. Se por um lado o povo estava suscetível aos males dos inimigos, Neemias estava protegido pela própria guarda real. Mas Neemias sentiu que o problema do seu povo era o seu problema. Ele sente que o fardo do povo era o seu próprio fardo. E aqui está a informação interessante. Ele não tenta camuflar os seus sentimentos. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos fingir uma força que nós não temos? Quantas vezes nós queremos transparecer uma firmeza que nós muitas vezes não estamos? É muito interessante quando nós olhamos para a atitude de Neemias. Aqui a atitude dele foi não esconder a tristeza do seu coração. Como quem diz: Neemias, está tudo bem? Não, não está tudo bem. E isso poderia ser uma resposta que pudesse levar Neemias à morte, porque lembre-se, Neemias era responsável pela segurança do rei. Se o humor de Neemias muda, pode ser que alguma coisa em relação à segurança do rei não estivesse tão bem acertada. Por isso ele teme. E é muito interessante como Neemias, ainda assim, ele faz questão de ser quem ele era, de estar e transparecer como de fato ele estava. Eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso. Há um tempo atrás, uma pessoa com muito boas intenções. É difícil, né, irmãos? Às vezes as pessoas se dizem com boas intenções, mas não falam as coisas pra gente, né? Usa a rádio peão, os corredores, grupos de WhatsApp. Mas essa pessoa me procurou pessoalmente para me dar um conselho e disse: pastor,
O senhor deixa transparecer demais que o senhor está sofrendo com a enfermidade da Fernanda. O senhor tem que ser mais forte. O senhor tem que mostrar mais força para as pessoas. Isso aí vai tirar a autoridade do senhor e tal. E eu ouvi e eu entendi sinceridade no comentário dessa pessoa. Eu entendi isso profundamente. E aí eu respondi para essa pessoa dizendo o seguinte: meu querido irmão, eu não acho que fingir ser quem eu não sou, ou deixar transparecer uma alegria que eu não estou vivendo, não é lá o que Deus me chamou para ser. Nós precisamos ser verdadeiros. E Neemias aqui teve a coragem de assumir o seu real estado. Eu estava muito triste. Essa é uma atitude legítima diante das pessoas. Isso demonstra retidão e fidelidade. Porque às vezes as pessoas dizem, está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Em segundo lugar, Neemias demonstra fidelidade ao rei. Verso 3 vai dizer que Neemias temeu pela sua própria segurança. A vida do rei estava nas suas mãos. E então é interessante como o rei então pergunta: Neemias, você está triste porque o que está acontecendo? Ao invés de responder ou justificar a sua tristeza, Neemias, ele devolve a pergunta com uma pergunta. E ele faz um apelo interessante. Mas é muito interessante que antes de fazer esse apelo, Neemias demonstra fidelidade ao rei. E ele diz: ó rei, viva para sempre, eu estou contigo e não abro, eu estou comprometido com a sua segurança. Vai vendo. Hoje ele está de pregador. Eu estou comprometido com a sua segurança. Isso me traz, meus irmãos, um outro ensinamento muito importante que eu quero que você tome nota, que você guarde no seu coração. Fidelidade é uma marca de homens usados por Deus. Fidelidade é uma marca distintiva, uma característica de homens que são usados por Deus. Pessoas infiéis não são confiáveis e por isso nunca serão poderosamente usadas por Deus. Fidelidade, comprometimento é uma característica de alguém que é profundamente usado por Deus. Em terceiro lugar, Neemias teve jeito, tato na abordagem. Como eu disse, ele teve a habilidade de responder a pergunta do rei com uma outra pergunta. E é muito interessante que Neemias coloca todo um peso emocional e cultural na sua pergunta, quando ele devolve para o rei uma pergunta dizendo: como eu poderia estar feliz se a cidade dos meus antepassados estão em escombros? O que Neemias está fazendo aqui, irmãos, é apelando para a cultura medo-persa que valorizava a memória dos seus ancestrais. Então Neemias não está simplesmente justificando a sua tristeza, mas apresentando o motivo pelo qual o seu coração estava profundamente entristecido. Ele diz: como, rei? Como? A ideia é, pense comigo, se o senhor também não estaria triste assim, se os seus antepassados estivessem em situação como essa. Em quarto lugar, Neemias demonstra clareza em seus propósitos. E é muito interessante, irmãos. Nós precisamos pensar a respeito disso. Às vezes a gente é generalista demais. A gente quer muita coisa ao mesmo tempo e a gente não para pensar. Quando eu olho para esse texto, eu percebo Neemias sendo pontual, cirúrgico com os seus propósitos. E eu vejo 5 coisas que ele precisa alcançar diante do rei. Os seus alvos são bem claros, os seus objetivos específicos e os seus propósitos muito bem delineados. Neemias sabe onde está, sabe onde quer chegar e ele sabe quais os meios necessários para alcançar o seu objetivo. Então eu quero chamar a sua atenção para estes propósitos
bem delineados aqui de Neemias. O primeiro deles, Neemias precisava que o rei mudasse o seu posicionamento político. Ele tinha dado uma ordem para que a obra na cidade deixasse de ser reconstruída. Então Neemias pede primeiro: ô rei, eu preciso que o Senhor me autorize a voltar a reconstruir a cidade. Perceba, irmãos, não era simplesmente deixar Neemias ir, não era simplesmente a ausência de alguém de confiança, era a mudança de uma visão política a respeito do governo. O propósito de Neemias é apresentado de forma clara. Sabe quando você precisa tratar de um assunto e você tem que conversar com essa pessoa e você fica ciscando e nunca entra no assunto? E quando entra, parece não acertar o alvo, a pessoa não entende do que você está tratando. Neemias age diferente. Ele diz: rei, o meu problema é que o senhor mandou parar a obra. Primeiro propósito, bem delineado de Neemias. O segundo, ele precisava que o rei mandasse ele naquela missão. Ou seja, além de autorizar a reconstrução, eu preciso que o senhor me autorize a ir reconstruir os muros. Mais uma vez, irmãos, perceba, não era simplesmente deixar um empregado. O que é um empregado, um funcionário para um rei de um império gigantesco, como era o império medo-persa do rei Artaxerxes I? A questão era ter que abrir mão de Neemias, homem de confiança, homem que garantia a integridade física do rei, que cuidava dos seus aposentos. E é muito interessante perceber como não existe qualquer ambição pessoal no pedido de Neemias, mas um desejo abnegado de ver a prosperidade do seu povo. Deus age, meus irmãos, quando o nosso coração é movido dessa forma. Não há nenhuma vantagem pessoal, não tem sede de fama, não tem lucro nenhum, muito pelo contrário. Se você avançar um pouco no capítulo 5, versos 8 a 10, você vai ver Neemias abrindo mão do seu próprio patrimônio para alimentar os pobres de Jerusalém. Neemias não tinha nada a ganhar com isso, financeiramente falando. Ele recebeu o chamado de Deus, mas ele sabia que precisava ser enviado pelo rei. Então ele demonstra grande humildade em fazer aquele pedido, e ele valoriza a decisão do rei. Ele valoriza aquilo que o rei está dizendo. Rei, eu preciso reconstruir, e eu preciso que o senhor me mande para lá. Terceiro propósito, ele precisa de cartas de recomendação. Meus irmãos, a viagem de Suzã a Jerusalém era uma viagem longa. E ele precisava passar em lugares que estavam sob controle de Artaxerxes, mas sob domínio de outras pessoas. E essas pessoas precisavam saber que Neemias estava sob a proteção do rei. Então ele pede cartas. Rei, eu preciso de cartas que me autorizem a passar por ali. Isso me traz um ensinamento importante. A obra de Deus exige, meus irmãos, planejamento, estratégia, prudência. Ele sabe que não basta apenas sinceridade. Neemias foi sincero no pedido. Mais do que isso, ele foi articulado. O plano de Neemias já estava construído. É necessário mais do que sinceridade, desejo e entusiasmo. É necessário planejamento. Haverão obstáculos no caminho, e esses obstáculos precisam ser superados. Então Neemias antecipa soluções. Bom, eu vou passar por um lugar difícil. Então, chegando ali, para evitar problemas, eu vou pegar cartas do rei para mostrar que eu estou sob a proteção de Artaxerxes. Neemias demonstra ter uma visão proativa. Não fica esperando as soluções caírem no colo. Quarto propósito, ele precisa de provisão para a obra. O rei é o seguinte: eu vou reconstruir, mas o Asaf é que controla as madeiras lá. Eu preciso que o senhor mande um documento dizendo para ele que eu preciso de madeira para reconstruir a cidade, reconstruir as portas, fazer uma casa para mim ficar lá. Então eu preciso de suprimentos. A obra de Deus precisa de suprimentos. A obra de Deus nunca é feita sem recursos.
E é muito interessante como Neemias aqui sabe de onde virá os recursos para a reconstrução da cidade. Ele sabe onde buscar esses recursos. Então ele está pedindo a quem pode de fato atender. Nós precisamos ter coragem. Meus irmãos, esse é um grande desafio para mim. É um grande desafio. Eu tenho muita dificuldade disso. Mas eu tenho aprendido muito a respeito de liderança com Neemias. E nós precisamos, havendo convicção no coração, e todos os passos que nós já mencionamos até aqui, nós precisamos ter coragem para pedir, nós precisamos saber o que pedir, quando pedir e como pedir, para que as coisas aconteçam. Ou Deus não poderia simplesmente fazer brotar a madeira necessária? Deus não poderia simplesmente fazer com que os recursos fossem aligerados? Mas Ele decidiu agir de forma ordinária. Neemias entendeu isso. Ele entendeu que era necessário todo esse planejamento e pedir ao rei que pudesse viabilizar recursos. Neemias também pede provisão para a viagem. Verso 9. Por isso que eu disse, vai acompanhando aí. Neemias, ele pediu provisão para a viagem, perceba. Ele não dispensou nem o exército ali, os oficiais do exército, e nem os cavaleiros que o rei mandou. Irmãos, pense comigo. Neemias não pediu oficiais do exército, Neemias não pediu cavaleiros, mas em recebendo não dispensou. A proteção divina não anula a prudência humana. A gente sabe que Deus está cuidando de nós. Irmão, tranca o portão da sua casa quando você sair. Não tenta a Deus, não. A nossa prudência não anula a proteção de Deus. Então, Neemias nem pediu a proteção, mas ele recebeu e entendeu que seria prudente receber aquilo que o rei estava dando a ele. É necessário agir com cautela. Então, perceba como esses propósitos de Neemias remontam aqui atitudes concretas para com as pessoas. Mas existe ainda um terceiro tópico. Um verso só. Parte do verso 4. Na verdade, verso 4 e parte do verso 8. Neemias toma atitudes certas diante de Deus. Eu sei que essa veio antes, mas eu queria mostrar aos irmãos que uma coisa não anula a outra. Neemias tomou atitudes certas diante das pessoas em decorrência, como consequência de tomar atitudes certas diante de Deus. Eu percebo aqui duas verdades muito claras que me levam a essa conclusão. A primeira é que Neemias buscou a direção de Deus antes de agir. Quando a gente lê o capítulo 1, verso 11, capítulo 2, verso 4, a gente vai ver Neemias fazendo o quê? Antes de falar com qualquer pessoa, antes de tomar qualquer atitude, ele ora, chora e jejua. E é muito interessante, meus irmãos, como esta atitude correta de Neemias em relação a Deus faz com que os planos de Neemias aconteçam do jeito de Deus. Neemias começa a sonhar o desejo de Deus para a reconstrução da cidade. E é impressionante como a partir desta ligação de Neemias, desta ação de Neemias para com Deus, ninguém conseguiu parar esse homem. Nós veremos, irmãos, nas cenas seguintes, como foram muitas investidas, mas Neemias buscou a direção de Deus antes de agir. Ele orou 4 meses antes de falar com o rei. No dia que ele foi falar com o rei, verso 11 diz que ele intensificou a oração. Ele orou, chorou e jejuou 4 meses. No dia que ele ia falar, ele orou mais. Na hora que ele foi falar, que ele teve que responder ao rei, ele orou de novo. Irmãos, e essa é uma daquelas orações meio que relâmpago. Porque perceba, a oração de Neemias aconteceu no meio de um diálogo. O rei chega para ele e diz: Neemias, por que você está triste? Se você não está doente, o que está acontecendo? Só pode ser coisa do coração. Entre a pergunta e a resposta, o verso 4 nos dá conta que Neemias falou com o Senhor.
Isso nos ensina algo muito interessante, irmãos. Que a nossa comunicação com Deus em oração não precisa ser rebuscada. Não precisa ser cheia de trejeitos, como muitas vezes o evangelicalismo brasileiro gosta de apregoar. Deus quer homens, e no caso mulheres, cujo coração seja inteiramente dele. Quando isso acontecer, Deus me ajude, já será uma oração suficiente para te dar paz, para resolver situações difíceis. E eu não consigo pensar Neemias falando, só um minuto. Ó Senhor dos exércitos, Deus. Foi de bate-pronto. Senhor, me ajuda, é agora. É por esse momento que eu tenho orado nos últimos 4 meses. Vai comigo, quebrando o coração desse homem. Nós não sabemos o que exatamente Neemias orou. Mas sabe o que importa? Nós sabemos que ele orou. A segunda informação importante aqui, irmãos, nessa atitude certa de Neemias para com Deus, é que Neemias faz questão de colocar o crédito em Deus. Porque pense comigo, se você fosse um líder que tomasse atitudes tão certas, mas tão certas, que tudo corresse bem, muito possivelmente, a idolatria do nosso coração nos levaria a sermos, em alguma medida, confessa aí, um pouquinho orgulhoso e dizer, puxa vida, aí eu sou bom mesmo. Eu fui pedir para o rei provisão, eu fui pedir para o rei reconstruir a cidade, fiquei empolgado, pedi para me mandar junto, fiquei empolgado, pedi carta, fiquei mais empolgado, pedi para o rei me dar suprimento. Neemias diz o seguinte, todas estas coisas aconteceram, verso 9, porque a boa mão do Senhor estava comigo. Neemias está dizendo o seguinte, tudo isso que vocês viram acontecendo aqui, toda esta narrativa de impossíveis sendo realizados, só foi possível porque a boa mão de Deus estava comigo. Sonhos impossíveis só se concretizam se a boa mão do Senhor estiver conosco, irmãos. Apenas se a boa mão do Senhor estiver conosco. Então perceba que estas atitudes corretas de Neemias diante de Deus foram a causa motora, a força que impulsionou Neemias a tomar atitudes corretas diante das pessoas. E aí, às vezes, muitas vezes, diante de situações difíceis, a gente bate no peito e diz, deixa comigo que eu resolvo. Responde de bate-pronto, toma atitudes precipitadas. Neemias está dizendo que prudência nunca é demais. É necessário que nós nos voltemos para Deus, para que então possamos nos voltar para as pessoas. É necessário que primeiro nós olhemos para Deus, para que depois nós nos fixemos na nossa dificuldade. O texto vai caminhando para o seu final e Neemias então fala a respeito da identidade dos seus inimigos. Ele revela então quem era a pedra no seu sapato. Sambalá e Tobias eram os mesmos que tentaram o povo, que tentaram desanimar o povo, que acusaram o povo diante do rei. Os inimigos, os opositores nunca desistem. Guarda isso no seu coração, irmãos. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, sempre haverão opositores. Sempre haverão aqueles que tentarão nos intimidar, alguns inclusive valendo-se de alguma influência, como era o caso desses 2 meliantes aqui. Sambalá era governador da Samaria e Tobias, um membro nobre dos amonitas. Neemias fala da atitude desses seus inimigos. O sucesso da obra de Deus deixa sempre os opositores desgostosos. Irmãos, eu quero concluir, eu quero trazer 3 breves aplicações, mas não sem antes trazer mais um ensinamento para você. Se você não quer ter oposição, se você não quer enfrentar problema, continue como está.
Se você não quer enfrentar os inimigos de Deus, às vezes travestidos de ajudantes, porque Sambalá e Tobias disseram, deixa para a gente te ajudar. Se você não quer enfrentar opositores assim, continue vivendo nos escombros. Se você não quer ter problemas na sua caminhada, continue como você está. Mas eu preciso te alertar. Deus não nos chamou para vivermos de braços cruzados. O povo estava passando por dificuldades, no meio dos escombros, sem fazer absolutamente nada. Neemias estava bem no palácio, mas porque se sentiu chamado por Deus para realizar algo que era vontade de Deus, vieram os opositores. Você quer que a igreja ande? Você quer que as coisas aconteçam? Gabi, eu posso citar você aqui? A Gabi fala assim, pastor, a igreja está até cantando agora. Você quer que a igreja cante? Você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar oposição. Se você quer construir alguma coisa, sempre haverão engenheiros de obra pronta. Sempre haverão aqueles iluminados que nunca fazem nada, estão prontos a apontar o dedo. Quando eu percebo coisas assim acontecendo, quando eu vejo influências como os Sambalás e os Tobias dos dias atuais, eu fico pensando duas coisas. Ou o indivíduo é puro igual Jesus, nunca errou, ou ele nunca errou porque nunca fez nada. Nós precisamos estar dispostos a enfrentar desafios assim. Então, o texto se caminha para o final, e nós vemos que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos incomodar o adversário de Deus. Fique parado no meio dos escombros e deixe a obra de Deus paralisada, para não ter problemas. Mas os guerreiros de Deus, as pessoas que de fato fazem a obra de Deus, podem até se ferir ao longo da batalha. Podem até sofrer algumas escoriações, mas eles têm a vitória garantida, e não na sua força, porque a boa mão do Senhor está com eles. O sonho humanamente impossível da reconstrução de Jerusalém está agora, incrivelmente, se tornando uma realidade. Deus levantou um homem. Uma grande obra pode ser iniciada quando um homem se levanta e coloca o seu coração nas mãos do Senhor. Quando os pecados do povo de Deus parecem também em nosso coração, pesarem também em nosso coração, nós veremos também a restauração da igreja e a derrota dos nossos inimigos. Pense nisso. Quero aplicar esse texto de forma muito simples. O sonho humanamente impossível torna-se realidade quando você se prepara em oração, jejum, antes de tomar qualquer atitude. Você quer ver sonhos realizados? Coloque-se diante de Deus, dobre os seus joelhos, jejue. Qual foi a última vez que você jejuou? Fica aí, esperando o impossível acontecer, e nem abre a Bíblia em casa, nem vem no culto de quarta-feira. Vem às vezes no domingo, de noite, dia de Santa Ceia. Está achando que as coisas vão caminhar assim? Sonho humanamente impossível torna-se realidade quando você ora e age no tempo oportuno de Deus. E isso significa que às vezes a gente precisa esperar mais um bocadinho. Isso significa dizer que às vezes a angústia da espera e a ansiedade de não ver as coisas acontecendo precisem demorar um pouco mais. Porque agindo assim, nós agiremos com discernimento e sabedoria, com objetivos claros diante de Deus e diante das pessoas. Por fim, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os seus sonhos impossíveis? Ah, vai dizer que não tem? Quais são os seus sonhos impossíveis? Eu tenho alguns. Eu confesso aos irmãos que alguns eu tinha até abandonado.
É impossível mesmo. É impossível mesmo. Mas Neemias tem me feito orar um pouco mais. Tem me feito me colocar mais de joelhos diante de Deus. Mas qual que é a sua história? Quais os seus sonhos impossíveis? Você vai continuar esperando? Ou quer começar a orar por eles agora? Vamos orar.